Bom dia, gente. Enfim, um prazer ter todo mundo aqui. Quer dizer, todo mundo tá longe de todo mundo ainda, mas enfim, imagino que o pessoal esteja chegando aos pouquinhos, mas é bom ver bastante gente aqui. Ah, Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que hoje é um dia de notícias boas, notícias não tão boas, mas enfim, vai ser um dia de notícias mais do que das últimas vezes aqui, tá? Acho que a gente tem bastante coisa para mostrar. Ah, então, deixa eu botar isso aqui inteira. E vamos lá. Bom, primeira coisa, assim, para a gente é um super prazer estar fazendo uma reunião em que a gente não tem que ficar cobrando prazos de experimentos pela primeira vez em, sei lá, 3 anos. Assim, para ser bem honesto, assim, tem os laboratórios devendo pequenas coisas ali e tal. Acho que 86 está devendo metodologias, 82 está devendo questionário. Então, assim, não é como se ninguém tivesse nada. Mas, enfim, basicamente a gente acabou o projeto, assim, em termos da parte experimental, assim. Então, a gente está, eu diria, quase no fim. Imagino que essa aqui seja a penúltima ou antepenúltima reunião geral que a gente faça, assim, então assim, para a gente é uma grande, grande vitória ter chegado até aqui, assim, mesmo sem ter de fato analisado dado nenhum, assim. As pessoas que estão devendo coisas para a gente talvez saibam quem são ali, tá? Mas se você recebeu um e-mail que você não respondeu nos últimos dias aí, tal, dá uma olhadinha. A gente vai cobrar gente pessoalmente depois aqui, né? Dito isso, sei lá, enfim, o projeto em si não acabou, a gente tem toda a parte de análise de dados aí e tal, e a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês sobre como é que foi o nosso processo de validação experimental, assim, e tal, que acho que nos trouxe muita reflexão e que a gente, enfim, vai tentar, acho que a gente tem feito a gente repensar um pouquinho aqui que o projeto pode oferecer, assim, e tal, e a gente vai tentar compartilhar isso aqui com vocês também. A nossa pauta hoje, então, é falar desse processo de validação aí e tal, e apresentar os números de experimentos que a gente conseguiu concluir, ah, discutir o plano de análise a partir do que aconteceu na validação de experimentos e tal, e abrir acho que um momento de discussão assim para discutir nossas próprias dificuldades aí, e tal, particularmente de aderência a protocolos. A gente vai, quer dizer, uma coisa que ficou clara que a gente tem muito desvio em relação ao que a gente tinha se proposto assim, e tal. Isso é uma coisa que a gente acha que tem que estudar, então a gente vai tentar, ah, enfim, apresentar uma proposta aí de como é que a gente pode olhar para isso com um pouco mais de atenção. E no fim tem enfim, um parênteses sobre a autoria, só para manter todo mundo na reunião até o final assim, e tal, porque parece importante também. Então, assim, a gente terminou os experimentos, praticamente todos ali, tal, no último prazo que a gente estabeleceu, que se não me engano foi 31 de maio, para ser bem honesto, uma que outra coisa passou desse ponto ali e tal, mas na prática os experimentos terminaram no final de maio. Obviamente, conseguiu deixar algumas pessoas e alguns experimentos para trás, porque enfim, faz parte, assim, né? Acho que pouca gente ficou para trás no final, mas, assim, em algum momento você tem que botar um corte e tal. Algumas pessoas não conseguiram acabar, ou todos os experimentos, ou alguns experimentos, mas um dia o projeto tem que acabar, não tem jeito. Mas a gente teve relativamente poucos, sei lá, experimentos sem nenhum dado não foram tantos ali, tá? A gente teve 16 experimentos cancelados, porque enfim, laboratórios que deixaram o projeto não entregaram nada, e a gente não conseguiu realocar esses experimentos para outro laboratório. 11 experimentos ficaram para trás de laboratórios que fizeram outros experimentos, mas não conseguiram terminar um ou dois. 9 a gente teve que cancelar todas as 3 cópias, então são 3 experimentos ou todos que a gente teve que cancelar as 3 cópias, porque a gente não conseguiu um reagente, um material, uma cepa de rato, um plasmídio, enfim, etc. E um experimento foi cancelado porque o laboratório não julgou que o material fosse adequado e que tal, a gente respeitou essa decisão, que era uma capsaicina vencida. Então, assim, nossos números finais, a gente tinha 180 experimentos planejados inicialmente, a gente tem 143 em que algum dado foi submetido. Nem sempre dá para usar, assim, e tal, mas, assim, nos parece razoável aqui, tal, isso é 80% dos experimentos que a gente tinha se proposto inicialmente. Achamos que isso foi uma vitória importante. Se a gente for olhar para experimentos com qualquer dado submetido, a gente tem 3 cópias da maior parte dos experimentos. Uh, Acho que isso aqui está bastante, enfim, dentro do que a gente, dentro do mundo real, assim, e tal, do contexto de pandemia, etc, e tal. Acho que foi muito bem. Claro, assim, enfim, a gente perdeu várias coisas, mas, de novo, faz parte, assim, e tal, é um experimento de mundo real, assim, e tal. A gente não, talvez, se você me perguntasse o início, eu diria que isso aqui estava dentro da nossa expectativa. Dito isso, e aí vem, acho que a nossa principal pauta de hoje, aí, tal, quer dizer, para serem incluídos na análise primária, em todos os critérios da análise primária, a gente tinha estipulado aqui que os nossos experimentos precisavam pelo menos manter um poder estatístico de pelo menos 80%. A gente tinha calculado para 95%, então, assim, isso aqui comporta alguma perda de tamanho de amostra aqui e tal.
Eles tinham que possuir dados devidamente documentados aí e tal, então assim, ter a documentação toda da planilha que a gente mandou, e tinham que ser aprovados pela comissão de validação como uma replicação direta. A gente falou desse processo na última reunião, assim, e tal, mas a gente, enfim, fez um esforço bastante grande aí e tal, para, enfim, documentar desvios de protocolo, e a gente, como não queria, enfim, decidir sozinho o que valia, o que não valia, assim, e tal, a gente chamou uma comissão de validação aí, e tal, que incluiu 4 pessoas de cara técnica aí, e tal, dentre os colaboradores, e passamos, na verdade, acho que uma boa parte dos últimos meses fazendo isso aí, e tal, entre junho não, na verdade, entre maio e agosto, né? E a gente queria primeiro contar como é que isso foi. Acho que um processo para mim foi super interessante. Aí a Bruna vai fazer um resumo disso aqui. E depois, enfim, tentar trocar ideia de como é que a gente vai lidar com isso aí e tal na análise. Bruna, você tem? Compartilhar agora. Peraí. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os resultados da validação de experimentos. E antes de recapitular o que foi esse processo que a gente falou na última reunião também, eu queria relembrar o que é o nosso processo de debriefing, né, que é a avaliação pós-experimento. Então, a essa altura do final dos experimentos, todos vocês já passaram por essa etapa e já receberam a parte um, né, que é a avaliação pós-experimento, em que a gente listou adaptações, desvios e fizemos algumas perguntas, enfim, dúvidas em relação ao que a gente observou das planilhas. E isso incluiu, esse questionário incluía no final uma avaliação dos próprios colaboradores sobre aquele experimento, sobre o que eles achavam, do quanto desviou do protocolo registrado, incluindo aí uma nota de 1 a 5. A parte 2 desse processo era a avaliação subjetiva da reprodutibilidade, em que a gente enviou o artigo original daquele experimento para os colaboradores, com a figura, sinalizando qual era a figura que a gente usou para replicar esse experimento, e eles deveriam também responder algumas perguntas se achavam que o resultado foi replicado ou não. E, bom, o Final Notes é o documento final, que a gente listou todas essas observações, adaptações, desvios de protocolo, informações adicionais que eram relevantes de estarem nesse documento, que não estavam no protocolo registrado, por exemplo, e também não estavam na planilha, questões sobre reagentes vencidos, se houve teste para testar o reagente, se não houve alguns problemas com relação a esses reagentes, e notas sobre a planilha de documentação, explicações sobre o que está na planilha, que de repente não está tão óbvio ou tão bem descrito, e a gente colocou nesse documento também, que posteriormente alguém possa olhar a planilha e acompanhar o Final Notes para entender também. Então, aqui é um templatezinho do que a gente tem desse documento, né? Como a gente organiza ele, adaptações do protocolo, os desvios, as observações adicionais que possam ser relevantes, caso tenham reagentes inspirados, e informações sobre isso, se teve testes também, se não teve, e informações que a gente achou relevante estar aqui para explicar o que estava na planilha. Então, aqui é o exemplo do nosso template, aqui é o exemplo de por exemplo, do PCR, que já tem todo os seus desvios listados aqui nesse documento final. Então, além dessa parte, durante a comissão de validação, nossas discussões, a gente achou relevante também fazer essa pergunta para os colaboradores sobre seus próprios experimentos, né? Se eles julgavam que algum dado na planilha deveria ser incluído ou não na análise. Além de se eles consideravam que esse experimento era uma replicação válida que deveria ser incluída na análise principal. Então, e isso aconteceu ali na metade do processo de validação durante as nossas reuniões. Então, a partir da segunda ou terceira leva de reunião, a gente já começou a incluir essas perguntas na parte um do questionário. E aqueles que a gente não tinham passado por essas perguntas, a gente já tinha feito a parte um, a gente começou a enviar essas perguntas por e-mail. Então, a maioria de vocês aqui já deve ter respondido, mas quem ainda não recebeu quer dizer, quem já recebeu esse e-mail, e por acaso ainda não nos respondeu, nos retorne para que a gente tenha essas informações relevantes para
para a nossa análise. Bom, com relação aos experimentos que vão entrar na análise, né? A gente tem aí de 41 a 52 experimentos concluídos por técnica, e a comissão de validação ela foi composta pela equipe coordenadora e por 4 revisores da técnica. Então, essas avaliações elas tiveram 3, 4 levas, né? 3, 4 rounds de avaliação em si, né? Dos final notes, do documento que foi enviado para a comissão e também de reuniões daqueles que foram relevantes para discutir. E aí isso teve um período de início de abril até agora, o início de agosto, foi finalizado nesse mês. Então, como é que funcionou essa comissão, né? O experimento, cada experimento ele tinha seu material para avaliação, que consistia do artigo original, o protocolo da replicação daquele laboratório e o final notes, que é o documento que a gente fez todas as observações relevantes e importantes sobre aquele experimento, incluindo desvios e problemas. Então, esse material ele foi enviado tanto para os membros da equipe coordenadora que fizeram a avaliação e para os revisores colaboradores que eram a nossa parte externa da comissão e também deram notas para participar aqui dessa avaliação. Então, é importante relembrar aqui que os resultados, né, dos experimentos replicados, eles não fizeram parte dessa avaliação. Então, o fluxo de decisão era a comissão recebeu material para avaliação, essas avaliações, cada parte tinha uma nota relevante, incluindo a do próprio laboratório, a equipe coordenadora e o revisor colaborador. Então, se nenhum desses três sinalizasse alguma nota muito alta ou alguma indicação de que não consideravam como válido para incluir na análise principal, isso era automaticamente validado para incluir nessa análise. Se o laboratório aplicador deu uma nota muito alta, ou a equipe coordenadora, ou o revisor colaborador, ou sinalizou que não considerava como uma replicação válida, isso foi levado para as nossas discussões ao vivo por cada técnica, e nelas foi decidido se ele seria incluído ou excluído. Então, algumas razões para exclusão, por exemplo, poderiam ser similaridade ou critérios mínimos de qualidade não atingidos. Então, quantos experimentos de fato vão entrar na análise final? 109 é o que a gente tem de número agora, por quê? A gente tinha 180 experimentos no total, dos quais a gente ficou com 143, né, como o Olavo mostrou, e desses 34 foram excluídos da análise principal. Então, por categoria, a gente tinha 4 categorias, né, basicamente para encaixar quais os experimentos, por que eles foram excluídos. Então, por protocolo, a gente teve 18 experimentos excluídos da análise principal e experimentos esses que a execução desviou demais do original, de forma a descaracterizar ele como replicação direta. 13 experimentos foram excluídos por tamanho amostral, ou seja, eles tinham um poder estatístico calculado para nós, né? E durante a execução, ele teve um tamanho amostral muito menor do que o calculado, ou, de certa forma, abaixo de, no mínimo, 80% de poder, que a gente também calculou. Então, eles foram excluídos com uma replicação sem poder estatístico suficiente. 2 deles foram excluídos por documentação, ou seja, eles não tinham dados suficientes na planilha e nem que a gente conseguisse resgatar com os laboratórios, perguntando depois, ou informações muito relevantes dos experimentos para a gente poder concluir a análise. E, por fim, a última categoria era um resultado. Um deles foi excluído por resultado, não resultado de comparação dele com o original, mas o resultado dele próprio, dentro da própria metodologia, de acordo com o protocolo que ele foi registrado, mas, de certa forma, aquele resultado não foi interpretável, ele tinha alguma dúvida, e a gente achou mais prudente que ele não entrasse na análise. Então, com esse, assim, basicamente, era o resumo do que a gente tem do resultado da validação. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, né, vocês sempre podem enviar e-mail, né, ou falar com a gente nas nossas reuniões semanais e um pouquinho mais à frente a gente também vai abrir para perguntas, então isso aí pode fazer parte disso.
Acho que a gente pode falar um pouquinho de como a gente está pensando em usar essa análise aí e tal, para depois disso a gente, de fato, abre perguntas, enfim, depois da próxima fala aqui do Kleber aqui e tal. Então, só mencionando aqui, a gente está... Então, isso, enfim, eu tinha mencionado que a gente tinha cópias da maior parte dos experimentos aqui e tal, que serão motivo de otimismo, mas, de fato, aqui, se você for contar quem passou em todos os critérios de validação aqui e tal, os números já são bem mais modestos, assim, né? Então, assim, e menos animadores aqui e tal. Enfim, com 109 experimentos a gente perdeu, enfim, a gente não tem 3 cópias da maior parte deles. E a gente, enfim, isso limita um pouquinho a nossa análise, e a gente vai, na verdade, agora tentar falar como é que a gente pretende lidar com isso. Então, o Kleber vai brevemente dizer o que que acabou, o que que de fato deve ser a nossa análise primária com isso. E Kleber, está com você. E a gente abre para perguntas. Tá? Bom, oi pessoal, bom dia. Então, bom, vou complementar um pouco do que a Bruna falou, só porque, bom, vou chegar na questão aqui, mas enfim, só falar de como a gente vai usar toda essa coisa da validação e da inclusão de certos experimentos e outros não na análise. Então, a título de recapitular, assim, acho que a gente já falou disso em outros momentos, até em reunião geral, mas o objetivo, né, do projeto e da análise, o nosso plano de análise foi desenhado em torno dessas duas missões, assim, né? Uma que é estimar essa taxa de reprodutibilidade, né? Ter alguma porcentagem de quantos experimentos desses reproduziram, que é uma pergunta mais complexa do que parece inicialmente, e explorar potenciais preditores do sucesso, né? Dizer que os artigos, os grupos, os resultados que têm essa característica em particular tendem a replicar numa taxa maior do que os outros. E aí, bom, a primeira complicação é que existem várias maneiras de medir reprodutibilidade, né? Então, se vocês, o nosso protocolo de análise tá registrado, tá lá na USF, tá em algumas versões, mas nesse link aqui. E se vocês entrarem lá no SF da iniciativa, é fácil de achar. Tem lá o nosso plano de análise, mas no final a gente acabou decidindo por ter várias medidas de reprodutibilidade na análise primária, né? Então a gente tem, são cinco outcomes, 5 medidas diferentes disso, que passam por usar a sobreposição de intervalos dos resultados dos experimentos, por usar a significância estatística e sentido do efeito, por analisar cada replicação em separado e fazer tipo, uma votação, né? Se, tipo, se 2 das 3 replicaram, então a gente diz que o experimento replicou como um todo. E a avaliação subjetiva, né? Que fez parte do processo de debriefing. A gente mandou aquele formulário para todos vocês olharem os resultados e dizerem, né, do jeito que vocês acharem mais adequado, se vocês acham que a replicação que vocês mesmos fizeram foi uma replicação de sucesso ou não. Então, isso aqui né, em linhas gerais, o que responde aquele primeiro objetivo ali de estimar a taxa de reprodutibilidade. E aí tem a segunda parte, que são os preditores de replicação. Então, a gente fez todo um trabalho de coletar essas informações, né, e mais umas outras. Mas tem a lista lá completa no plano de análise, mas de coletar todas as informações sobre os experimentos e organizar isso para depois que a gente tiver essas definições de replicação, né, esses outcomes binários de replicou ou não replicou, a gente possa usar isso como preditor desse sucesso de replicação, né? Então, sei lá, técnica, né, para perguntas tipo, o MTTs replicam mais do que PCRs, EPMs replicam mais do que MTTs. Número de citações, impacto da revista, qualidade de descrição dos métodos, as variações que tem entre os protocolos, o tamanho de efeito original, né, os efeitos grandes replicam mais ou menos, medidas de controle de viés que estavam presentes no original, características do autor, né, certas instituições, instituições de tradição estão publicando artigos que a gente replicou agora numa taxa maior do que outras e tal. Então a gente tem várias perguntas desse tipo que são essa segunda parte do nosso plano de análise. Agora, o que a gente não antecipou, a gente antecipou em parte, no protocolo de análise é que a gente teria uma comissão de validação. Então a gente antecipou a possibilidade de perder experimentos, mas a gente não antecipou que talvez a gente fosse criar uma nova etapa de validação, como foi, né, o que a Bruna acabou de descrever. Então, por exemplo, a gente tem experimentos perdidos vários, né, como acabaram de ser apresentados os números, mas tem casos que a gente antecipou e casos que a gente não antecipou. Então, por exemplo, não ter todas as 3 replicações, né, para todos os experimentos foi algo que a gente previu que podia acontecer. Então, se vocês forem lá no plano de análise, está lá dizendo exatamente quais critérios, né, daqueles 5 que a gente vai usar para estimar a reprodutibilidade de maneiras diferentes.
alguns deles funcionam igualmente bem, em princípio, se você tem só dois experimentos e outros não tem como, né? Por exemplo, o da votação, né? Quando a gente tem que votar e das três replicações, né? Um 2-1 quer dizer que replicou. Se você tiver uma só, não dá para fazer essa votação porque no final você está botando o peso todo nessa única replicação. Então, quer dizer, aqui a gente já tinha antecipado que nesses casos a gente teria que excluir certos experimentos. O caso do poder também foi mencionado antes, né? Quer dizer, se a gente tinha colocado esse mínimo de 80% de poder para serem incluídos. Mas a gente tem experimentos, e isso apareceu agora no final, né, na comissão de validação. A gente tem experimentos que não têm esses 80% de poder, mas que ainda tem informação ali, né? Ainda foram feitos experimentos, tem dados, e embora não tenha 80% de poder, tem aquele dado ali que a gente poderia usar. Então, essa foi uma decisão que a gente teve que tomar agora de mantê-los na análise primária, desde que sejam nos critérios que usam meta-análises, que é onde a gente acredita que essa informação vai poder ser usada. Mas, de novo, a gente vai excluir esses da conta dos critérios que são essencialmente votações, porque aí você vai estar dando um peso igual para experimentos que, enfim, os que passaram por esse sarrafo de poder mínimo que a gente colocou e os que não passaram. Então, a gente está excluindo eles que são votações, mas mantendo eles nos que são de meta-análise, porque aí essa informação, mesmo incompleta em relação a esse nosso sarrafo de poder, pode ser incluída e vai ser mais dado para fazer análise. E por último, tem esses experimentos que foram excluídos na comissão de validação, né? Então, a Bruna acabou de mostrar ali o fluxo decisório. E alguns deles são excluídos, né? Vocês vão lembrar dos números ali, mas um pouco menos da metade deles é excluído por tamanho de amostra. Então, eles caem nesse caso aqui, que a gente vai considerar o poder e decidir se inclui em que critérios ou não. Mas tem vários que são excluídos, acho que é a maioria, né? São excluídos por desvios de protocolo, vários, né? E esses desvios variam de tamanho. Alguns são desvios singelos mais importantes e alguns são desvios que aparentemente mudam completamente o experimento, que são em algo muito central. De qualquer forma, o que a gente quer fazer é tirar eles da análise primária, né? Então a gente tem essa preocupação com o que vai ser a nossa análise primária, que vai receber mais atenção, seja na nossa descrição na hora de falar dos resultados nos nossos manuscritos, seja porque vai ser o número que vai estar lá em destaque e vai ser o que as pessoas vão olhar. Mas isso não impede a gente de usar esses experimentos em análises secundárias várias, né? Então, o diagrama, assim, só para resumir a mensagem, é que tem de todos os experimentos concluídos, eles passaram pela comissão de validação e alguns foram incluídos. Esses que estão incluídos, eles estão na análise primária, com ressalvas, e ainda tem aqueles que têm as questões de N, que não foram oficialmente incluídos pela comissão, mas que eles podem ser incluídos parcialmente na nossa análise primária, a depender do critério que a gente vai usar para calcular a reprodutibilidade. Mas desses que são excluídos pela comissão, a gente não vai jogar dado fora, né? Isso, acho que a gente já falou isso em outra reunião, assim, mas a gente tem uma preocupação de ninguém achar que fez o experimento à toa e que a gente vai desperdiçar dados, embora a gente tenha os dados aqui, tudo coletado com o maior cuidado. Porque, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, por exemplo, ver se faz diferença incluir todos os experimentos ou incluir só os experimentos que passaram por esse critério mais seletivo da comissão de validação. Então, claro, essa não é a única análise secundária, né? A gente tem análises secundárias definidas de antes que usam outros outcomes, né? Não medindo outras coisas no mesmo experimento. A gente tem experimentos que envolvem né, análises nested, né, aninhadas, e que, enfim, a gente tinha proposto já essas análises diferentes. Então, a gente tem várias análises secundárias para fazer e essa está virando mais uma, assim, né? A análise de todos os experimentos, independente deles terem passado pela comissão de validação ou não. Então, essa é basicamente a mensagem de que a gente teve que fazer uma pequena revisão no nosso plano de análise para dar conta da comissão de validação que não existia quando a gente bolou o plano original. Acho que isso quer dizer, foi um monte de informação aí e tal, então a gente basicamente falou por 25 minutos aí e tal. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas aí e tal. A gente não começou a análise dos dados, né? Isso deve começar a qualquer momento, eu espero. Enfim, acho que até o final do mês, no máximo nesse mês que vem. Então, assim, na verdade, é um momento de opinar ou perguntar ou dar algum feedback agora, assim, depois se a gente começar a tocar nos dados, a gente não tem muito como voltar atrás. Então, enfim, estamos abertos a perguntas, ideias, dúvidas. Kleber, não mencionamos um outro editor que não está no slide, são os nossos mercados de apostas, né? A gente vai pagar as pessoas ainda em algum momento ali e tal. A gente, enfim, acho que uma vez abrindo os resultados aí e tal, em agosto, setembro ali e tal, eu espero que quem ganhou aqueles $50 para apostar possa receber
com muito tempo de atraso os seus pagamentos até o fim do ano. Ana, a porcentagem de experiência com 3 replicações, eu tinha mostrado esse slide em algum momento, né? Então, assim, deixa eu voltar para minha apresentação. Se você contar qualquer dado, a maior parte... Opa, desculpa. Se você contar qualquer dado, são 35 de 60. Se você contar só dados válidos aqui, tá? Esse aqui dá só dados válidos com. Esse aqui são 3 replicações com poder suficiente, né? Então, assim, você tem na ordem de 18, né? É pouca coisa. Isso aqui vai ser uma análise secundária também. Vamos pegar só os que tem só os casos ideais aqui, tá? E vamos tentar analisar só esses, né? Mas a maior parte perdeu algum experimento, seja porque não foi feito, seja porque alguma coisa foi julgada inválida e tal durante o processo de validação, né? Mais alguém? Eu tinha Bom, uma pergunta, perdão, rapidinho. A gente vai receber o feedback? Talvez vocês tenham falado isso antes, mas eu perdi. a gente Se a gente vai receber o feedback se os nossos experimentos eles foram excluídos ou não? vai. Esse é o nosso próximo ponto aqui, tá? Então, e acho que esse é o ponto que acho que a gente também tem mais coisa a conversar, né? Mais alguém especificamente sobre só detalhes de, enfim, sugestões para análise ou perguntas sobre a validação aí? Tá. A gente vai dar, assim, a gente vai dar esse feedback e, Felipe, eu já vou explicar nas propostas aqui, tá? Então, assim, na verdade, enfim, acho que e essa é a parte que a gente quer conversar mais, assim, porque eu acho que é a mais interessante, assim, tá, do vídeo de vocês e tal. Mas então, assim, quer dizer, acho que basicamente esse processo nos consumiu bastante tempo aí, tal, nos últimos tempos aí, tal, sabe? A gente está desde abril aí, tal, abrindo planilhas e vendo, sabe, o que desviou, o que deu errado, o que não correu como planejado e, sei lá, se você está em pesquisa experimental, você sabe que isso é bastante coisa, né? Não é assim, não chega a ser uma novidade, assim, e tal. Mas a gente claramente fala nisso, né? Tipo assim, não acho que não é uma coisa que a gente, sei lá, todo mundo tem N problemas e tem que fazer N improvisos dentro da sua vida de laboratório, assim, e tal. Esse é o meu caso quando eu fazia isso aí e tal. Mas isso acaba sendo acaba caindo fora dos papers, né? E acho que é um tema que talvez a gente devesse abrir um pouquinho mais, né? Assim, acho que antes mesmo de terminar os resultados da iniciativa, assim, a nossa conclusão, até mais importante até agora de longe, aqui, é que a gente não é particularmente bom em seguir protocolos. Acho que a gente não está muito acostumado a trabalhar com protocolos pré-registrados também e tal, e definir tudo em advance, assim, então, e é difícil, porque as coisas vão mudar no caminho e tal, mas acho que a gente não tinha antecipado tanto desvio, assim, quer dizer, a gente tinha botado muito esforço de controle de qualidade na fase de desenvolvimento de protocolo, assim, e tal. E acabou que, poxa, muita coisa acaba variando, né? E acho que se a gente quer fazer enfim, o projeto desde o início era uma ideia de fazer uma variação em primeira pessoa da ciência brasileira, talvez, enfim, acho que vários problemas aqui vão muito além do Brasil aqui e tal. Eu acho que a gente deveria falar disso também, assim, tá? Me parece que o dado do que a gente conseguiu fazer, do que a gente não conseguiu fazer, do que a gente conseguiu seguir, do que a gente não conseguiu seguir, na verdade, é bastante rico também. E hoje em dia, eu argumentaria que talvez seja mais rico do que a nossa análise primária, assim, quer dizer, em relação aos experimentos publicados, que é o que a gente está tentando replicar, a gente tem só os resultados das nossas replicações aqui, né? De uma não, talvez de 3, né? Mas, assim, se a gente não conseguiu replicar o resultado original e depois caiu em outro lugar, a gente vai dizer, poxa, não conseguimos replicar. E a gente provavelmente nunca vai saber por quê, assim, então. A gente pode até, enfim, tentar especular, mas na prática isso aqui é uma caixa preta e tal. Tipo assim, tudo que ele descobriu foi que, poxa, na literatura dizia que isso aqui aumentava isso aqui em 40% e a gente não encontrou aumento nenhum. É um dado, mas diz pouco a respeito de o que aconteceu, assim, e tal. Por os nossos experimentos, por outro lado, assim, a gente tem uma documentação extremamente obsessiva de todos os passos do processo, assim, e tal. Então, assim, ainda que a gente não possa diretamente ligar o que variou nos métodos com o resultado, assim, porque, sei lá, isso tudo também é especulação, a gente sabe muito bem, assim, e tal, sabe quantos por cento dos animais estavam fora do critério de idade, quantos por cento das injeções foram feitas mais de 5% fora do tempo que elas tinham que ser feitas, quantas amostras de RNA não passaram no critério de pureza, quando isso aí foi relaxado, quando isso aqui não foi do laboratório, assim e tal. Então, me parece que a gente tem muitos dados aqui e tal, sabe? E que talvez essas planilhas, sei lá, enfim, a própria documentação de onde é que a gente escorrega e falha, não consegue manter o protocolo como a gente gostaria, assim e tal, talvez seja, não sei, onde a gente mais tem que aprender, assim, né?
De novo, acho que tudo dá certo exatamente como no protocolo. É, não digo que seja impossível, assim, mas é exceção à regra. Eu diria que dos nossos 140 e poucos experimentos que a gente olhou, assim, deve ter uma meia dúzia, não, talvez o MT tenha um pouquinho mais, assim, cara, mas não tem mais de 10 ou 20, assim, que assim, não teve, enfim, correram exatamente como planejado, assim, e tal. E, de novo, isso é meio que a vida, assim. Mas, assim, claro, isso envolve, quer dizer, entrar nesse assunto, assim, e tornar isso um dado da iniciativa, que eu acho que a gente deveria fazer e tal, meu ponto é esse aqui e tal, requer um pouquinho apontar para a gente mesmo, assim, né? E para os nossos próprios improvisos, problemas, limitações, etc e tal. Acho que vale a pena, assim, tal. De novo, assim, acho que, sabe, isso aqui é uma nova camada de interesse, quer dizer, a gente estava já olhando em primeira pessoa para a literatura brasileira, agora, tipo assim, pô, isso aqui é um pouquinho olhando em primeira pessoa para os nossos próprios laboratórios, né? Mas eu acho que a gente deveria discutir, sabe? Acho que isso aqui deveria entrar, não sei se no mesmo artigo na análise primária, mas pelo menos em um artigo de dificuldades. Você pegar lá o Reproducibility Project Cancer Biology, eles têm 2 artigos paralelos, um de resultados, um de dificuldades, talvez desse para fazer alguma coisa parecida, assim, e tal. Mas eu acho que a gente devia entrar nisso, sabe? Acho que a gente devia tentar entrar em por que a gente desvia, o que desviou enfim, e como é que a gente pode eventualmente tentar evitar isso, como é que a gente conseguiria tentar evitar isso numa próxima replicação, o que a gente mudaria. Então, assim, eu acho que esse é um assunto legal para a gente conversar, acho que esse é um assunto que a gente vai ter talvez mais a dizer do que sobre os experimentos da literatura em si, que a gente vai ter uma taxa de produtibilidade pronto. E acho que a gente deveria documentar isso aqui um pouquinho melhor com dados. Então, a gente vai meio que mostrar a nossa proposta. Enfim, Michael, você quer comentar? Bom dia a todos e todas. Eu acho que essa dificuldade de fazer a replicação estava prevista já lá no início, né? E eu acho que eu lembro de ter feito esse questionamento, da forma como foi montado, né? Que é cada laboratório tenta reproduzir aquilo que está lendo, né? Propõe um protocolo, preenche as lacunas, porque o reporte é impreciso. E aí eu lembro de que tu me disse, né, que a tentativa era justamente essa, de tentar fazer mimetizar o que acontece naturalmente. Uma sugestão que tinha sido dada como alternativa a esse mecanismo era a iniciativa centralizar um protocolo detalhado para medir só a capacidade de replicar metodologicamente, né? Não de ler e interpretar, que é uma outra abordagem. Então, eu acho que não é surpresa, assim, não conseguir replicar literalmente aquilo que está descrito, porque é um experimento natural e eu acho que o problema é saber como lidar com essas divergências agora, que vocês já estão criando esses mecanismos que eu achei interessante, né? Mas, enfim, era uma dificuldade prevista, né? Eu não sei, eu acho que se a gente tivesse centralizado um protocolo, acho que teria mais desvio ainda, porque a gente teria feito coisas e os laboratórios iam executar do seu jeito. Eu tenho a impressão que nesse sentido ia ser pior, talvez, não sei. Mas, assim, a dificuldade é prevista porque, cara, a vida real é difícil, assim, então, acho que não é nem nada que a gente fez de muito diferente, assim, e tal. Mas, não, acho que é bem importante falar sobre a vida real, né? Porque a vida real cai fora dos papers, geralmente, assim, e tal. Então, resource. Eu acho que o Jorge disse que isso aqui é o nosso jeitinho brasileiro. Eu acho que sim. Eu acho e acho que a improvisação às vezes funciona. Sei lá, enfim, a improvisação tem seus méritos, né? Eu não acho que ela seja que o jeitinho brasileiro seja sempre ruim. Às vezes ele resolve as coisas, né? Ele resolve as coisas barato, etc. e tal. Mas, de novo, assim, sabe, se você quer fazer uma coisa confirmatória seguindo um protocolo pré-registrado, em algum momento o jeitinho brasileiro também nos custa alguma coisa. O desvio, sim, certamente foi do que foi combinado com a CEUS, porque o protocolo foi pré-registrado depois de levar em conta o que a CEUS tinham proposto, assim, né? Então, acho que, claro, tem uma questão legal aqui. Mas, de novo, assim, cara, se você está numa CEO, você sabe que você está provando uma coisa que não vai ser feita exatamente assim, tal. Até porque o protocolo, sabe, o projeto da CEO, às vezes, o nosso experimento é um experimento só ainda, né? Tipo assim, sabe, a gente não está conseguindo seguir o protocolo de um experimento único, assim. Tal. A CEO, às vezes, tem projetos com, sei lá, para 3 anos de trabalho, assim, certamente as coisas vão mudar de alguma forma, né? Acho que isso é uma questão a ser debatida também, né? Eu não sei se seria eu não sei se é um problema brasileiro, sei lá, o Jorge está dizendo que na Alemanha seria todos demitidos. Não tenho certeza, assim, e tal. Acho que as coisas não erradas. Cara, de novo, cara, minha experiência fora do Brasil é pequena, assim, e tal, mas, assim, eu acho que as coisas não errado fora também. Acho que isso teria sido, não sei se é pior no Brasil, mas
Eu Acho que a acho que Clarice pode comentar disso aí. é, agora está na Alemanha. Pois é, mas assim, eu acho que isso existe em todos os lugares aí e tal, cara. Talvez mais ou menos em alguns lugares, assim, então acho que a gente, de maneira geral, não está preparado para fazer ciência super confirmatória, no sentido assim, vamos seguir exatamente o protocolo. E, inclusive, não está acostumado a fazer, a elaborar um protocolo que tenha que ser seguido, né? Tipo assim, uma coisa que acho que caiu a ficha pra gente, assim, cara, muita gente escreveu coisas ali no protocolo que no fundo não pretendia fazer assim, tal, tipo assim, sei lá, não, você fez aqui, sei lá, eu tenho, e colocou critérios muito, sei lá, critérios muito tópicos, assim, tal, pouco é a pureza de RNA que a gente vai usar, vai pôr super assim, não sei o quê. Não, mas isso aqui dá para usar, assim, muita gente acabou quebrando seus próprios critérios, porque talvez tenha colocado eles muito exigentes ali e tal, porque, sei lá, o protocolo tinha que ficar bonito, assim, parece que tem um descompasso aqui, a gente não está talvez acostumado a pré-registrar as coisas, assim, mas, de novo, acho que isso é uma coisa importante. Eu talvez não tenha que registrar tudo, assim, tal, tem um espaço. Eu super acredito que tem um espaço para ciência mais exploratória, em que a gente não tem que ficar tão obsessivo com as coisas. Mas quando a gente tenta passar para esse modo que a gente tentou fazer, eu acho que a gente sofre porque a gente não está acostumado, né? Ah, alguém mais quer comentar aí? Bom, tem um monte de gente no chat aqui e tal. Eu acho que a gente pode abrir para Clarissa. Enfim, bom, a gente gostaria. A Jaqueline disse que acho que todo mundo tentou reproduzir um ponto de partida diferente, mas assim, a gente está falando do desvio em relação ao ponto de partida de que a gente se propôs, né? Tipo assim, uma coisa é o que a gente desviou em relação ao artigo original, e isso vai acontecer porque o artigo original está mal descrito geralmente, assim, e tal, e as pessoas fizeram opções diferentes, e isso é legal, assim, e tal, isso é uma camada que a gente tinha previsto, né? Mas a segunda é, tipo assim, o quanto a gente desviou do que a gente, depois de ter lido o artigo, depois de ter feito escolhas, tinha especificado para a gente mesmo, assim, e tal. E isso nos surpreendeu, assim, tá? A gente não estava esperando tanto desvio nessa fase, assim, né? Mas eu vou passar para a Clarissa, talvez, aí, para ela, enfim, para tentar explicar como é que a gente pretende documentar isso aqui. E aí acho que a gente pode abrir para discussão mais geral aí, tal, para ouvir de vocês. O que mais talvez a gente tenha para discutir aqui, porque acho que, de novo, assim, me parece um tema rico de entender, sabe, abrir a caixa preta, assim, e tal, e falar sobre, cara, assim, de novo, assim, isso aqui acontece, eu acho que tudo que é lugar, assim, meio que cai fora, e acho que documentar isso, sobre isso, falar sobre isso, falar como é que daria para abordar isso, já que foi a gente que fez experimentos, tipo assim, deu errado na mão da gente, e, sabe, a gente pode passar, eu acho, né? Mas vai lá, desculpa, estou falando demais aqui. Talvez fique um pouco mais concreta essa distinção aqui também da diferença entre o desvio em relação ao publicado e o desvio em relação ao que a gente pré-registrou e o que a gente decidiu, né? Bom dia a todo mundo. Então, vou fazer aqui a nossa proposta, assim, acho que daqui a pouco a gente pode parar para discutir de novo a parte mais conceitual, mas também a parte mais prática, assim, de como isso pode ser feito, esses dados poderiam ser coletados. Na prática, acho que a gente conseguir acabar os experimentos é um motivo para comemoração, assim, mesmo que não tenham sido todos, a gente conseguiu terminar um monte. E que não foi nada fácil conseguir esses que a gente conseguiu, né? Assim, a gente passou por um monte de coisas esses últimos anos, cada um nas suas respectivas vidas e coletivamente também. A gente sabe o nosso lado da história, assim, a gente sabe da comissão organizadora o que foram, assim, grandes dificuldades, né? A gente lidar com as licenças de Polícia Federal, Anvisa, Exército, compras para esse monte de laboratório, fazer um controle financeiro para um projeto desse tamanho. Os cronogramas que a gente meio que desistiu de fazer uns 2 anos atrás, assim, cronogramas únicos para o projeto inteiro. Manter comunicação com quase 200 pessoas não foi nada fácil também. Isso tudo, assim, muita coisa vem do próprio tamanho do projeto, né? Assim, a nossa lista de deliverables, quer dizer, dos produtos que a gente tem da iniciativa entre dados e protocolos e a todas as revisões que a gente fez. E, enfim, são 82 itens. Até julho de 2023, a comissão organizadora fez 256 reuniões ao longo do projeto todo. E só em dados dos experimentos a gente tem 130 gigas ocupados na nossa nuvem. Mas, assim, não é só isso que a gente tem de dados dos experimentos. Acho que dobra quando a gente olha a pasta inteira. Ao longo do tempo, a gente ouviu um pouco de vocês, assim, nas reuniões que a gente foi fazendo. Essa daqui acho que é a 13ª ou 4ª.
13ª, né? Mas, assim, ao longo do tempo, as cascarinhas foram sumindo um pouco das reuniões e a gente não conseguiu ouvir tanto. A gente queria conseguir coletar esses dados de forma um pouco mais sistemática. Então, o que a gente está propondo agora é fazer essa autoavaliação em 2 níveis, assim, um nível de protocolo, que seria assim, uma avaliação por experimento, por laboratório. O objetivo é descrever só os desvios do protocolo, quais os principais motivos e como ou se eles poderiam ter sido prevenidos. Um outro nível de avaliação é focar nas experiências individuais, e aí seria uma avaliação por cada participante, com esse objetivo de descrever a integração e percepção sobre o projeto e sobre a coordenação do projeto também. A publicação de resultados que a gente pensa assim que teriam 2 principais alvos nesses 2 níveis, né? Então, quer dizer, essa avaliação a nível de protocolo poderia informar novos projetos de replicação independente da escala deles, mesmo que sejam replicações pontuais, grupos individualmente planejando uma replicação de algum achado importante para eles, mas aquela avaliação a nível mais individual sobre as experiências de participação poderia informar projetos colaborativos de grande escala, independente de eles serem de replicação ou alguma outra coisa. A gente pensa em publicar isso de forma separada da comunicação dos resultados em si e também separado de qualquer discussão de especificidade de cada técnica, ter um produto mais genérico, né, de descrição das dificuldades do projeto. E todo mundo que entra nesse critério de autoria do consórcio da iniciativa, que vai ser explicado ou lembrado de novo daqui a pouco, entraria nesse novamente, já que os dados são de todos nós, todos vocês. Então, para avaliação a nível de protocolo, cada laboratório receberia aquele documento Final Note, que a Bruna explicou, com todos os desvios do experimento, as notas que a comissão organizadora e que o próprio laboratório, só como lembrete, né, deu para cada um dos experimentos em relação aos desvios. E caso o experimento tenha sido discutido na reunião de validação, a gente incluiria um resumo dessa discussão, da discussão, do que foi decidido, se incluído ou não e por quê. E aí teria um formulário não muito maior do que essas perguntas que estão aqui, só para a gente entender, né, se o laboratório concorda com a decisão da comissão, se os desvios poderiam ter sido prevenidos, e se sim, como, e quais as razões, e por aí vai, mas não muito mais do que essas perguntas que estão aqui. A avaliação a nível individual já é um pouquinho maior. Esse caso aqui, o formulário seria anônimo, então não seria vinculado nem a laboratório, nem a experimento. E a ideia, tanto pegar essas perguntas mais gerais, assim, de como vocês avaliam a experiência na iniciativa, se o engajamento do seu grupo ou o seu pessoalmente foi baixo ou alto, se a carga de trabalho foi menor ou maior do que a esperada, e perguntas mais descritivas, mais abertas também, do que vocês conseguiram aprender, do que foi mais difícil, do que poderia ter sido feito diferente. E no final desse formulário, a gente vai abrir uma opção para uma entrevista. Assim, se vocês selecionarem estiverem disponíveis para uma entrevista, vocês teriam a opção de entrar num calendário e agendar ali mesmo vocês mesmos. Então, as respostas do formulário não seriam vinculadas à participação na entrevista, a gente não teria como fazer essa ligação de quem respondeu o quê em cada entrevista. Então, o conteúdo não seria muito diferente do que o formulário, mas com a possibilidade de aprofundar melhor, ou de fazer perguntas sequencialmente, né, dependendo das respostas, e até de vocês darem mais detalhes do que é possível escrever ali num forms daqueles. Os resultados também, assim, não tem como a gente fazer a entrevista de forma anônima, mas claro que os resultados seriam divulgados sem identificação dos entrevistados. E era essa a nossa proposta, então acho que agora a gente pode abrir para dúvidas de novo. Ou lá tem alguma outra coisa. Olá, tá. Pessoal, lá. Desculpa. Acho que a gente está aberto a ouvir, tanto em relação à parte mais conceitual, assim, do que vocês acham interessante a gente perguntar, e por que, sabe, o porquê de desvios do protocolo e o que é interessante da gente se deter, como a parte mais, enfim, pragmática de como é que a gente faz aí, né? Adriano. Bom dia, pessoal.
É, muito interessante, sem dúvida. Acho que todo mundo vai querer contribuir de alguma maneira nisso, mas eu fico ainda com a questão se teria espaço nesse momento para a gente aprofundar um pouco nas avaliações, Olavo, como você falou lá no começo que considerou mais difícil, mas assim, em algumas situações talvez dê para a gente aprofundar em termos de, a nível de experimento, razões prováveis de não replicação, né? Eu falo isso porque em alguns experimentos nossos aqui, que os resultados foram diferentes né, do imaginado originalmente, e bastante diferentes, eu diria, a gente ficou realmente muito intrigado e fizemos algumas investigações paralelas, né? Então a gente tem, inclusive, dado assim que ajuda, né, que obviamente não foi compartilhado com a iniciativa, porque foram coisas nossas aqui, mas que de alguma maneira ajudam a entender um pouco as razões experimentais de não replicação. Então, talvez outros colegas tenham coisas nesse mesmo sentido, e eu me pergunto, e passo a pergunta para vocês, se não teria espaço nessa fase pós-iniciativa, para além dessa autoavaliação mesmo de replicação de protocolo, a gente tentar incluir alguma coisa sobre possíveis razões mesmo experimentais, científicas, enfim, não sei como chamar, de não replicação. Já deixando claro aqui que nós, particularmente, já temos alguns dados nesse sentido. Tá. Bom, vocês podem compartilhar com a gente, assim, então, acho que é interessante. Mas, assim, acho que isso é outra coisa ainda, né? Quer dizer, a gente já falou disso, né? Então, assim, o nosso plano de publicação sempre foi, sei lá, tentar desovar esse primeiro artigo aqui e tal, tipo assim, pô, isso aqui são os dados gerais aqui e tal, em que não dá para, enfim, cara, são troços de meia dúzia de páginas, não tem possibilidade de você discutir caso a caso, assim, e tal. Mas a gente sempre pensou, a gente já colocou isso aqui em várias reuniões sobre, sei lá, ter um artigo específico para cada técnica, se detendo um pouquinho mais na parte experimental mesmo, né? Tipo assim, poxa, o que está fazendo as coisas variarem, eventualmente tentar ver até que, pô, sei lá, enfim, se tem partes do protocolo que se correlacionam mais ou menos com a reprodutibilidade. Acho que seriam coisas mais longas, em que eu acho que essa coisa de, pô, vamos tentar olhar para experimentos individuais pode caber, assim. Então, ainda assim, sei lá, tipo assim, sabe, se você quiser ir, cara, fazer muitos experimentos para descobrir o que está variando, assim, e tal, talvez nunca caiba, né? Tipo assim, sabe, assim, mesmo se você vai para os 20 experimentos de MTT, você quiser entrar em super detalhes, mesmo isso talvez fique grande, assim, tal. Então, assim, a gente não tem nada contra, cara, sabe, enfim, eventualmente, cara, se eu acho que isso aqui é um resultado particularmente interessante, eu quero entender por quê, e eu quero fazer um artigo à parte sobre, pô, esse experimento individual, assim, acho que também é uma possibilidade, assim, mas o que está no nosso radar cara, pelo menos um experimento por método, em que a gente olhe mais especificamente, sabe, no agregado, o que são as coisas que parecem determinar a reprodutibilidade. Isso vai ser uma tarefa difícil, porque, sabe, envolve meio que você estandardizar o que são as etapas do protocolo, em todos os protocolos, para conseguir estudar no agregado, assim, e tal. Por isso que a gente não abriu essa caixa ainda, assim, e tal. É uma coisa que a gente, uma vez passada essa primeira fase, estava pensando em fazer, mas é uma coisa para, sei lá, começar talvez no final do ano ali e tal, juntar um grupo interessado de cada técnica e trabalhar devagar aí e tal, para ter alguma coisa em algum momento do ano que vem, assim, então, nossa ideia era essa. Dito isso, assim, até que ponto a gente consegue discutir um experimento individual mesmo nesse aí pode ficar grande, assim, mas de novo, assim, se alguém achar que, poxa, esse resultado em particular é uma coisa relevante que merece ser discutida e a gente conseguiu entender qual é o problema, e eu quero publicar isso aqui como artigo à parte, eu acho que é uma opção também, mas eu acho que para alguns experimentos, não daria para fazer isso aí para todos os 20, mas talvez caiba essa discussão nesse paper específico de técnica, que eu imagino que vai ser uma coisa bem mais longa e tal, talvez uma revista mais específica da área, sei lá, para a gente ter espaço, né? Eu acho que é legal fazer isso, mas assim, é só em termos de estratégia de publicação, assim, eu tendo a achar que não cabe. E acho que essa coisa que o Gary está falando agora é meio que outra ainda, né? Tipo assim, sabe, isso aqui é autovaliação de por que a gente sabe, enfim, independente isso não tem nada a ver com o sucesso da replicação em si. Por que replicou, não replicou, etc. Eu acho que, não, cara, assim, isso aqui é o que a gente enfrentou de dificuldade para seguir os nossos protocolos, o que a gente enfrentou de dificuldade no projeto como um todo aqui e tal.
E, enfim, aí eu entendo isso aqui como uma parte que o resultado não vem ao caso, assim, então, tipo assim, sabe, a gente falando sobre o nosso próprio processo, assim, então. Então, acho que o que você está falando, acho que é uma terceira coisa que a gente pretende fazer, mas que a gente não entrou, acho que, assim, em terminando essa análise primária, que eu espero que vá acontecer, sei lá, nos próximos mês ou dois, assim, e tal, e mostrando os resultados para vocês, e trabalhando, sabe, assim, depois que a gente botar esse manuscrito para trás, assim, e tal, eu acho que a nossa ideia, talvez a gente já discute isso aí numa próxima reunião, seria, sei lá, montar uma comissão, poxa, ó, da galera do MTT, do PCR, do EPM, quem é que está interessado em trabalhar nesses artigos mais técnicos específicos aqui e tal, que vão olhar para essas coisas com mais detalhe, assim, a gente super conta com você, inclusive. Mas acho que, assim, um pouquinho mais para frente, porque, assim, nesse momento a gente não tem braços, assim, e tal, acho que isso que a gente gostaria de se divertir no próximo ano ali e tal. A gente vai ter muito, a gente tem muito dado, né? E muito dado que a gente não vai aproveitar nessa primeira fase. E a gente, sei lá, análise primária vai ser uma coisa meio, eu concordo com você, cara, meio automática, assim, põe tudo aqui e tal, a gente não vai estar se perguntando de fato por que que as coisas não estão replicando, porque não, sei lá, cada experimento é um universo particular, assim, então. Mas seria legal fazer isso, acho que só tá mais para frente, né? Mas acho que talvez na próxima reunião a gente possa tentar pelo menos montar essas comissões ali e tal, para começar a ter essas conversas ali e tal, em setembro, outubro, não sei, e, Beleza. e delinear um plano de ação, assim. Flávio? Bom dia, pessoal. Pois é, então, eu queria também falar em cima dessa fala do Cebolela, né? Porque é, a gente está discutindo aqui se de fato não reproduziu por causa do nosso jeitinho brasileiro, mas eu acho que uma maneira de checar se isso é isso mesmo é a gente gerar um protocolo bem descrito, bem detalhadinho, né? E mandar para o pessoal reproduzir, mesmo, o mesmo pessoal, né? Que aí seria uma maneira boa de a gente medir se o erro tá de fato, porque os protocolos que a gente recebeu pareciam um queijo suíço, né? Eles faltavam muitas peças e a gente tinha que preencher essas peças, né? Por exemplo, a célula que eu recebi, a KYSE30 da MTT86, simplesmente não metaboliza MTT. No meu laboratório, ela não vira MTT. Eu estou muito curioso para saber se nos outros laboratórios ela metabolizou ou não, né? Então, a minha proposta para essa segunda etapa do estudo era gerar protocolos bem definidos, bem detalhados, e distribuir para o mesmo pessoal que fez essa primeira etapa, né? E daí a gente avaliar se a gente, de fato, tem um problema de reprodutibilidade ou, de fato, de interpretação, né? De preenchimento de lacuna de protocolo. Você está no... Alguém vai ter que preencher a lacuna anyway, né? Então, assim, sei lá, é só questão de, assim, em vez de cada um preencher a lacuna, a gente, sei lá, a gente juntaria todo mundo e preencheria a mesma lacuna. Dá para fazer isso. Para alguns experimentos, assim, a gente contatou os autores originais, né? Então, assim, para alguns experimentos, a gente conseguiu preencher o queijo suíço que você falou ali e tal, com informação do laboratório original, assim, e tal. Dito isso, isso é a minoria acho que a gente tem dados dos autores originais para 17 dos 60 experimentos, se não me engano, que assim, as pessoas de fato preencheram o que a gente perguntou, e muito frequentemente as pessoas já não lembram, não sabem, etc e tal, então assim, sabe, eventualmente a pessoa preencheu tudo ali, mas metade é NA, não sei, o meu doutor não foi embora, então assim, a gente fez o esforço de ir atrás dessas coisas com os autores, a gente não conseguiu muita coisa, assim, então, assim, daria para É, tentar segunda eu replicação. entendi que fazia parte da ideia da iniciativa, né? Você conseguir reproduzir um experimento a partir de um artigo que não Isso. tem todas as informações essenciais ali. Mas a proposta para a segunda etapa seria gerar um protocolo de fato com todas as informações essenciais, de maneira que a gente pudesse reproduzir exatamente a mesma coisa nos Mas vários o laboratórios. protocolo final de vocês era isso, né? Sim. Ah, não, não, faltava muita coisa, assim, que a gente tinha que meio que deduzir. Tá, mas a gente vai Não, ter então, sempre. mas quando ficou a versão final, era isso, né? As coisas estavam preenchidas. A gente vai ter sempre que deduzir, né? Tipo assim, você tem que deduzir, sei lá, se você não, se o autor, se nem o autor original nos deu a informação, Pois é. alguém vai ter que deduzir, né? Assim, a Hum. gente pode, quer dizer, a gente pode deduzir o mesmo protocolo para a gente e ver se replica entre a gente. Isso é uma coisa diferente de se replicou o artigo original ali, né? Tipo, sei lá. Exato, essa é a proposta para a segunda etapa, só para saber se de fato qual é a capacidade dos laboratórios da iniciativa de reproduzirem um dado.
Acho que isso é uma pergunta bem diferente, assim, né? Mas Sim, aí, sim. cara, só que eles não têm dinheiro para essa, né? Então, você sabe, se alguém quiser financiar isso aí, ah, acho... Não, assim, cara, isso aqui, o consórcio está aqui, né? Sabe, você acha que se os laboratórios quiserem, mas, assim, de novo, assim, o nosso dinheiro acabou, assim. Então, assim, a gente não tem Sim, como mas fazer os uma... reagentes estão no nosso laboratório, né? É óbvio, não fazer para tudo, mas para o MTT, entendeu? As pessoas estão com as células no laboratório, com os reagentes. Na E são segunda etapa, seria e são, possível fazer um são, os experimento ou dois. são os experimentos mais baratos, assim, e tal. Cara, assim, dá para... Eu não sei se a gente vai propor a coordenar uma coisa desse tamanho, assim, mas, assim, sei lá, o consórcio está aqui e tal. Enfim, a gente pode discutir a proposta internamente, assim, e tal. Mas, assim, primeiro, assim, nem tudo tem reagente sobrando, né? Então, assim, acho que daria para fazer para uma minoria dos laboratórios, dos experimentos, certamente para alguns, mas não para todos. Não sei se os laboratórios vão estar disponíveis, assim, e tal, assim, mas, assim, para casos individuais, eu acho que dá, assim, e tal, assim, o que a gente conseguiria fazer, talvez, seja, tipo assim, cara, ó, só, sabe, de repente fazer um survey, tipo assim, você ainda tem reagentes no laboratório, você ainda tem disposição para isso. Pode ser que tenha gente que tenha, mas eu anteciparia não muitos, não sei, assim, não a maioria dos experimentos, não a maioria dos laboratórios. Dá para sondar. Se você quiser tomar frente disso aí também, cara, assim, se alguém quiser seguir fazendo e combinar individualmente aqui, a gente pode, a de super top é que vocês façam o que vocês quiserem, assim, então, a gente não é dono das células, não é dono dos reagentes, não é dono do... Então, assim, a partir de agora, enfim, as coisas estão na mão de vocês. Se laboratórios quiserem se organizar organicamente para isso, eu acho legal, eu acho que é um problema bem diferente da nossa, assim, e tal. E acho que é uma pergunta relevante, assim, então, quer dizer, a gente consegue tocar, acho que tem alguns dados na literatura sobre isso, assim, mas, tipo assim, até que ponto a gente consegue estandardizar protocolos entre laboratórios, fazer as coisas do mesmo jeito em vários lugares, até que ponto isso consegue resultados parecidos ou não, assim, e tal. Eu acho que é super fascinante. Mas, assim, de novo, vai cair na mesma dificuldade das pessoas seguirem protocolos, né? Tipo assim, sabe, as pessoas tiveram muita dificuldade em conseguir os protocolos que elas mesmas fizeram, assim, e tal. Se você tentar fazer um protocolo standardizado para todo mundo, eu antecipo, quiçá mais dificuldades. Então, assim, tem esse lado, assim, você vai ter que ver direitinho até que ponto a gente realmente conseguiu seguir o protocolo. E, cara, na nossa experiência e tal, no MTT menos, mas, assim, cara, o PCR especialmente e tal, e no labirinto inclusive levado, coisas em animais, cara, assim, todo mundo quebra coisas, que às vezes são muito pequenas, né? Tipo assim, eu queria usar lá ratos de 2 a 3 meses, mas no fim tem um monte de rato aqui que tem, sei lá, 195 dias ou 84 dias, que provavelmente não vai fazer tanta diferença assim e tal. Até coisas muito, pô, então, cara, a gente já tá meia hora antes, pô, a gente já tô uma hora e meia antes, e não sei por quê, assim, e tal, mas, assim, tem casos assim e tal. E tem de tudo, assim, e tal. Então, assim, você vai cair no mesmo problema. Jorge? Oi, tudo bem? Não só saudando todo mundo e dizendo ali que aquela parte que eu comentei antes sobre obediência de protocolos, que a gente seria demitido na Alemanha e tal, porque os caras são obsessivos com esse tipo de coisa, e a gente não tem isso na nossa cultura. Mas isso vai como uma autocrítica também. Eu sou a pessoa que menos obedece protocolos. Eu realmente tenho uma dificuldade, admito. Geralmente sou um revoltado na bancada. Mas assim, eu também sou um dos mais atrasados em responder questionários, aí peço desculpas pro pessoal, eu devo infernizar a vida de vocês. Inclusive, eu acho que eu respondi esse último ontem, embora aquelas respostas já estavam embutidas no questionário 2, né? Mas eu queria comentar uma coisa sobre isso, que é assim, evidentemente, se escolheram 3 metodologias que mais ou menos se distribuem em 3 categorias de tipo de experimento quanto à replicabilidade, que, a meu ver, é muito diferente replicar um experimento de bioquímica, um experimento com, digamos, valores exatos, controles, correntes, concentrações e tudo mais, e um experimento comportamental, que é, no caso, a minha praia. E eu tenho uma dúvida que me atormenta desde antes da IBR, até imagino que vocês também têm ela, que é assim, obviamente é fundamental, né, que esforço pela replicabilidade seja feito, e essa iniciativa é uma das coisas mais bacanas que já aconteceu nos últimos anos na neurociência, na ciência brasileira. Eu acho uma maravilha, estou muito honrado de participar, embora não muito organizadamente. Mas assim, a pergunta seria até que ponto, né, uma iniciativa de reprodutibilidade não é, em algum nível, um tipo de busca da quadratura do círculo.
né? Ou seja, até um certo ponto é bom, a partir de um certo ponto já é impraticável, porque tu tem muitas subjetividades e variáveis que tu não consegue agarrar para fazer. Eu sei que as técnicas de meta-análise já permitem agarrar o que há poucos anos atrás a gente imaginava fosse possível, mas ainda assim, todas essas subjetividades são bem difíceis de aprender, porque realmente, cada um desses 143 experimentos é um experimento completamente independente a rigor, né? Então, o problema central é esse, que é não que as pessoas não conseguem obedecer protocolos, que é uma verdade, mas é uma subjetividade intrínseca ao fato de que cada laboratório que recebeu uma incumbência fez uma interpretação. Ou seja, houve uma interpretação pessoal, local, do protocolo, e isso é intrinsecamente subjetivo, né? E eu estou falando aqui da prática, na minha área de comportamento, é a coisa que tu sabes bem, né, Olavo? Cada laboratório tem uma versão do mesmo protocolo. É incrível, mas a minha leitura é que às vezes tem 5 laboratórios trabalhando com reconsolidação em tal condição, tal, mas não tem como comparar esses experimentos. Não tem, porque cada um tem sutis diferenças nas cepas diferentes no protocolo, no choque, na mão de quem fez, no grau de obsessividade de cada lugar, né? Então, as pessoas compartilham terminologia, usam os mesmos termos, mas no fundo, não estão fazendo os mesmos experimentos. Então, eu não estou com isso querendo dizer que não é possível fazer, né, buscar, almejar, né, uma melhora no grau de reprodutibilidade, mas assim, talvez algumas das coisas que estavam sendo mencionadas aí antes estão além dessa linha, estão para lá dessa fronteira do praticável. Então, eu não me preocuparia com elas, eu acho que elas são intrínsecas, a gente pode comentar ela, analisar, eu tentaria ficar assim, apenas com aquela parte mais palpável, né, palatável, interpretável, que vai não ser tanto, né, vai se perder muita coisa. É isso. Não, eu concordo, assim, então, mas, de novo, assim, a gente não está dizendo que 100% de reprodutibilidade é meta, é possível ou é desejável, quer dizer, tipo assim, sabe, você conseguir isso, você é exatamente a mesma coisa em todos os lugares, é um N de 1 também, né? Então, assim, sei lá, chega um ponto de standardização que você perde informação, né? Tipo assim, tudo faz exatamente aqui, mas, pô, a gente deixa de saber como é que, então, assim, sei lá, acho que generalizar sobre coisas do mundo envolve você ter variação, né? A gente, desde o início, quis assumir essa variação, assim, e tal. E a gente sabe que as coisas vão variar, às vezes vão, às vezes não vão, assim, e tal, mas, de novo, se as pessoas usam terminologias iguais, nós não estamos fazendo exatamente a mesma coisa, mas a gente conversa sobre terminologias, né? Então, assim, acho que em última análise, você tentar ver o mapeamento do quanto a terminologia igual, de fato, corresponde a uma coisa igual sendo feita, eu acho que é uma questão relevante, assim, de filosofia da ciência, assim, e tal. De novo, assim, não acho que a meta, a gente não espera 100%, não deveria ser 100%, né? Assim, sabe, acho que, mas, assim, o quanto me é interessante, assim, então. Eu acho que a subjetividade Eu existe, concordo. tá lá, e acho, mas, assim, eu acho que independente disso aí, quer dizer, assim, uma questão é, tipo assim, cara, as coisas vão ocorrer discretamente diferentes em vários lugares, isso vai gerar variação, isso é bom, porque a gente quer poder olhar o mundo à luz dessa variação. Outra coisa, cara, a gente não consegue seguir os nossos próprios protocolos, a gente disse que ia fazer X e a gente fez Y, acho que isso é um problema, né, assim, sabe, acho que vai um pouquinho além sei lá, uma coisa são variações imponderáveis. Outra coisa, eu disse que ia usar ratos de 3 meses, eu usei ratos de 4 meses, assim, então, tipo assim, cara, enfim, a gente não está conseguindo seguir o que a gente se propôs, assim, e tal, sabe? Acho que tem um lado que pode ser um problema inevitável, assim, mas sei lá, aí não é subjetividade, assim, tal, aí a gente não conseguiu se organizar para fazer o que a gente tinha se proposto, assim. A Vanessa colocou aqui, você quer falar, Vanessa, se o questionário precisa ser feito de forma anônima? Acho que não precisa, assim, então, a nossa ideia de anonimato aqui e tal é mais porque, assim, sei lá, o laboratório tem mais de uma pessoa, assim, e tal. E acho que, assim, ninguém vai se constranger muito de falar mal da... Quer dizer, talvez alguém se constrange de falar mal da gente, né? Mas, assim, acho que esse é o menor problema. Tipo assim, acho que a nossa questão é só, sei lá, pô, agora tem mais, sei lá, o laboratório tem mais de 3, 4 pessoas ali e tal, e talvez, sei lá, o aluno de doutorado, de iniciação científica não se sinta confortável de dizer, poxa, isso aqui tá um caos aqui e tal, e ninguém me explicou, e etc e tal. E a gente também não queria entrar em lavagem de roupa suja das pessoas e, sabe, pô, alguém dizer, poxa, meu orientador é a pessoa X. Então, assim, a gente tinha tentado, para cada pessoa do laboratório se sentir à vontade de responder isso aqui individualmente e avaliar o próprio laboratório, assim. A gente achou que era melhor Entendi. para não Sim, entrar nesse sim. mérito, assim. Mas, assim, a rigor,
eu não tenho nada contra fazer, sabe, assim, ouvir das pessoas para falar mal, mas, de novo, assim, acho que a dinâmica entre laboratório pode ser complexa de vez em quando. E acho que, sei lá, as pessoas até podem não se sentir desconfortáveis de falar de si mesmos. Alguns vão se sentir, né? Mas, assim, acho que, assim, falar do próprio, sabe, tipo, falar, poxa, do orientador ou do aluno, etc e tal. A gente achou que a gente podia pisar em coisas delicadas que a gente não gostaria de se meter, assim, porque, sei lá, Claro, nosso... claro. Eu não tinha pensado nesse aspecto, Mas, sim, sim. mas assim, se alguém se sentiu mal orientado, sentiu que, poxa, o aluno não está entendendo o que eu estou falando, não sei o que e tal, a gente gostaria de ouvir isso, mas não gostaria de saber quem foi, né? Sei lá, não sei. Para o questionário e o CEP, eu não. Assim, acho que o questionário seria mais só uma ferramenta da gente se comunicar de forma um pouco mais padronizada, né? E mais fácil do que ter que trocar e-mail com cada um das 200 pessoas, mas não sei se é considerado uma intervenção nesse caso. É, Ou vocês têm eu alguma entendo, informação diferente? eu entendo que não, porque seriam todos autores do paper, né? Não são participantes de uma pesquisa. Acho que não se enquadraria a necessidade de CEP por isso, assim. Eu vejo como a nossa forma de discutir o problema de maneira mais ou menos standardizada aqui, né? Mas, internamente, sabe, de novo, assim, se a gente publicar enquanto Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, pois isso aqui foram nossas dificuldades, eu não sei, não... Não, mas Eu se nem alguém sei se... acha diferente, talvez valha a gente procurar o CEP agora, né? Se alguém acha que isso pode ser Eu não sei, foi, interpretado de foi, o outro jeito. Michel, foi o Michel que comentou, assim, mas me parece meio insano, assim, que a gente, sei lá, para conversar entre nós tem que... Michel? Não tenho a resposta. Se tiver alguém aqui que tenha, pode se manifestar, mas me parece que ninguém tem certeza nem de que sim, nem que não. Acontece que quando vocês fizeram a proposta da forma como foi apresentada, pareceu, soou para mim, sim, participação. Então, me parece que talvez entenda-se diferente, fazendo uma busca formal. Eu acho que isso tem que ser feito, a Clarice tem razão. Acho que tem que fazer uma Você consulta só acha? para se resguardar. Cara, assim, o que a gente está fazendo aqui é uma intervenção aqui, tal, pô, a gente está conversando aqui, tal, sei lá, o que é tão diferente de passar um questionário, assim, tal, pelo contrário, isso aqui é mais pessoal, assim, dizer, poxa, gente, vocês acham que a análise, sabe, o que vocês acham aqui e tal, me parece mais invasivo do que passar um questionário anônimo, não sei. A decisão é de vocês. Só quis dar os Sei. 5 centavos para depois, na frente, não ter um revés. Assim, cara, assim, a gente pode votar isso aqui e fazer, eu sou contra perguntar para o Acho que a CEP e gente pode arriscar fazer que a o CEP consulta, né? eu já acho que, cara, passar todos os questionários do CEP eu já acho maluco, assim, tal, Não, assim, não passar que... necessariamente passar, mas fazer a consulta para ver se precisa. Mas aí vocês podem discutir com o CEP se houver alguma visão diferente, mas tá. Eu não sei como é que funciona aí, tá, Olavo? Não sei como é que Eu não sei vocês perguntar, não, lidam com isso. eu nem, sei, eu nem perguntaria para o meu próprio, sei lá, tem que até que ver qual é o CEP que a gente usa, né? A gente pode usar o CEP da HU aqui, mas eu não... Que é super burocrático, na verdade, assim, e tal, e super lento para responder. E, enfim, vai demorar um tempo para a gente ter isso, assim, e tal, mas eu não sei. Assim, a gente vai levar meses para ter essa resposta. Enfim, meses, não sei, mas pelo menos um mês ali e tal. Pelo ritmo deles, talvez mais, assim, e tal, pela minha experiência aqui e tal. Assim, eu não me sinto coisa. Cara, já passou vários formulários perguntando como é que tá o laboratório, como é que estão as dificuldades, não sei o que e tal. Ah, eu não. A minha tendência seria, mais novo, assim, se alguém se sentir desconfortável, eu acho que a gente tem que discutir isso aqui. Bom, talvez se mais gente se acha. Mas, Eu acho cara, que a porque. consulta pode ser importante. Eu não sei qual é o mecanismo do CEP do FRJ para fazer esse tipo de consulta sem se submeter a um projeto, mas a Gilda colocou aqui no chat que tem um contato, de repente a gente pode conversar. Jéssica? Jéssica, você levantou a mão, mas a gente não tá vendo você. Você tá muda. Bom, talvez não, enfim, tenha sido acidente aqui, não sei.
Bom, temos 4 votos para não parecer. A gente pode fazer uma votação, mas a própria votação é uma intervenção também, né? Então, assim, a gente vai ter que passar no CEP para ver se a gente vai votar. E não sei, assim, meu entendimento é que, assim, cara, vai levar um tempo, né? Tipo assim, a gente vai ter que fazer uma consulta formal, perguntar, no ritmo do AFRJ aqui, eles vão levar uma reunião, não sei o quê, então isso vai levar 1 mês e meio. Pela experiência original, assim, né? Se eles tiverem que deliberar, se alguém der uma resposta rápida, assim, e tal, mas talvez, assim, dá para perguntar alguém que entenda de ética em pesquisa e ter uma opinião informal, assim, então, acho que isso talvez parece, porque aí não vai ter que entrar num fluxo que vai levar meses, a pessoa vai dar uma opinião talvez mais embasada do que a nossa em 1 minuto, aí acho que eu sou mais Talvez dê para perguntar para a Sônia. talvez. Gildas, quer comentar? Oi, gente, desculpa, tive um problema aqui, não consegui acompanhar desde o início, nem sei direito do que vocês estão falando. Mas eu tenho o contato do professor que dá aula na disciplina de biossegurança, que ele costuma fazer essas consultas informais, certo? Que acredito que seja alguma coisa rápida, para a gente saber se precisa de aprovação ou não, porque eu lembro da aula dele, ele falou que mesmo dados de, assim, pessoa que trabalha num serviço e coleta dados de paciente, tem alguma coisa para poder publicar uma aprovação simplificada pelo CEP, mas é diferente, é uma situação diferente. Se todos nós vamos ser autores do trabalho, acredito que seja distinto, mas eu posso tentar fazer uma consulta rápida com ele. Eu tenho o contato, tenho o e-mail dele, é só me inteirar exatamente do que está acontecendo para ver como sentido de realmente consulta extraoficial. Precisamos passar pelo CEP ou não. É o Alexandre Palma, ele já foi do CEP do HU, agora ele está no CEP da odontologia. Lá no fundão, ele já... acho que a Sônia não é a melhor pessoa para isso, não. A Sônia pega um pouco mais em outros aspectos. Mas ele, assim, ele geralmente se oferece para ajudar as pessoas e me pareceu super disponível. Então, assim, ele é como questão de tirar uma dúvida mesmo. Precisamos ou não precisamos? Eu acredito que não demore tanto tempo assim. Não, acho que Desculpa me meter aqui, mas eu gostaria de dizer que eu conheço o Alexandre, já trabalhei com ele, fiz parte do CEP do HU e acho sim, Gilda, que ele é um ótimo nome para ser. Não, mas se você faz parte do CEP, Carmen, então você nomina você, assim, tal, tipo, o que você acha? Olá, quer que ele ligue a câmera? Pode. Era isso que você pediu? Desculpa. Eu queria só... Uma intervenção rápida. Você já teve num CEP aí, pô, eu quero ouvir a sua opinião também, né? Eu só estou comentando que eu acho que... pois é, eu não tenho mais assim, tanta cabeça, faz mais de 1 ano que eu não estou, mas eu acho que o Alexandre é uma boa pessoa para fazer a pergunta, entendeu? Acho que ele é muito melhor do que eu dar a opinião, na verdade. Podemos perguntar. Melhor, já consultou Marisa Palácio uma vez também aqui, tá, para questões relacionadas ao mercado de apostas e tal. Foi uma pessoa sim, a Marisa também. Tá, bom, podemos falar com alguém assim e tal. Eu tenho muita dificuldade de achar que a gente precise pedir autorização para falar a gente mesmo no nosso próprio nome, assim, enfim. Podemos fazer essa consulta assim. Com uma das pessoas aí, tá? Depois a gente fala com vocês aí, pegar o contato dele, então. Tá. Bom, uma galera opinou aqui e tal, acho que a maior parte das pessoas acha que não, mas acho que ok, uma consulta informal, então acho que podemos fazer isso aqui e tal. Já anotei o e-mail aqui. Mais alguém, gente? O Flávio colocou um outro comentário de outra sugestão, não sei se você viu. Acho que sim. A gente teve... Isso eu acho que estaria dentro de um artigo de dificuldades maior, né? De novo, assim, não sei quantos... São de níveis diferentes de dificuldades, né? Tipo assim, tem dificuldade de coordenar o projeto, que é nossa, tem a dificuldade de executar os experimentos aqui, que é de vocês.
Acho que talvez caiba tudo e tenha dificuldades intrínsecas de fazer experimentação no Brasil aqui, tal, que a gente bateu, né? A gente teve, sei lá, 2 experimentos cancelados por não conseguir comprar coisas, porque não consegui uma licença que era licença mesmo da Anvisa, né? Para medicamentos simples de compra, se você compra na farmácia, mas que a gente precisava de formulações diferentes, ou precisava de, sei lá, precisava em pó em vez de pílula, que acho que é metilfenidato, e não, foi só metilfenidato, enfim, né? O canabidiol a gente conseguiu comprar na farmácia e usar o comercial. Mas que, sei lá, medicamentos comercialmente disponíveis, mas que estão dentro de legislações específicas que a Anvisa não nos faz. A gente tentou e pediu e bababá, e não deu, assim, tal. Exército a gente também não conseguiu, mas a gente conseguiu uma capsaicina vencida de alguém e acabou improvisando ali e tal. Mas acho que essas coisas que aconteceram, com certeza, assim. Outra dificuldade grande para a gente foi que, assim, logística é muito difícil por causa da coisa de legislação fiscal diferente em vários lugares, então você comprar uma coisa centralmente para mandar para outro estado. A gente conseguiu fazer triangulações, assim, cara, mas assim, foi chato, assim, cara, enfim, é muito difícil você comprar uma coisa com nota fiscal no Rio de Janeiro para ser entregue em São Paulo, dá para fazer, mas assim, você precisa de alguém que entenda do assunto. Então, assim, essas coisas aconteceram aqui. Flávio, quer comentar? Pois é, então, percebe o quão rico é esse assunto? Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu tinha muito interesse, eu fui coordenador de CEUA, eu tinha muito interesse em saber o tempo de resposta da CEUA em cada local onde foi feitos estudos comportamentais. Eu acho que é um assunto muito rico e seria muito relevante, até politicamente, né? Para a gente debater mais isso, né? Sobre as dificuldades absurdas, como essa que você está relatando, de você não conseguir comprar capsaicina, né? É muito doido, né? E, assim, a coisa das CEUs, então, a gente chegou a tentar botar essa bola para frente, né? A gente tem os pareceres das CEUs de vários lugares. Uma outra coisa interessante é ver quanto que eles concordam, porque é basicamente o mesmo experimento, né? E não é exatamente, mas assim, é muito parecido, assim, o que as CEUs olham ou não olham. A gente chegou a fazer uma primeira reunião sobre isso aí e tal, mas a segunda reunião só veio eu e a Mari, e aí a gente achou que, sei lá, a gente estava sem pernas para fazer isso aí e tal, e que o interesse tinha sido baixo, e o projeto acabou meio que, Mari, em que pé a gente está? A gente tem esses dados todos, é? Tem a maioria dos dados já recopilados, alguns faltam, que, enfim, pessoas que faltavam terminar ainda a aprovação da SEU e tal, quando a gente parou. Mas está até anotado aqui para eu organizar isso, ter isso organizado, né? Pelo menos se a gente quiser, ano que vem, fazer isso, está organizado. Então, enfim, acho que essa é a ideia, assim. Mas precisa de braços, né? Tipo assim, sabe, a gente tinha montado um grupo, algumas pessoas se interessaram, mas assim, meio que morreu o interesse ali e tal, e a gente também não ficou tentando empurrar para frente ali e tal, a gente meio que engavetou a coisa ali e tal. Carolina, que talvez não seja Carolina, mas enfim. Oi, Olavo, tá ouvindo? Sim. Não, eu tô no telefone da Carolina aqui, mas é o Fábio que tá falando aqui do ICB. A gente tá assistindo aqui a reunião. Eu que tava no da Jéssica, só que o computador travou na hora que eu ia falar e tive que reiniciar o negócio todo. Sobre a questão do CEP, né? Se for fazer CEP, demora aí pelo menos uns 6 meses para fazer, né? Porque é muita documentação. Mas pode publicar o artigo como relato de experiência. Se todos forem autores, são relatos de experiência de autores, não precisa de CEP, relato de experiência. É minha leitura também, assim, né? Só, enfim, é autobiográfico, né? Mas, enfim, a gente pode consultar. Para mim é meio óbvio, né? Pô, você pode fazer uma autobiografia contando todos os seus traumas de infância, sua vida sexual, etc e tal. Pô, você tem que poder falar sobre dificuldades de laboratório sem você, sei lá. Enfim, minha impressão, assim. Então, a gente pode perguntar para alguém, assim, tal. Se tem gente desconfortável, acho que faz sentido. Mas eu jamais consultaria o CEP formalmente, porque acho que isso vai atrasar bastante o projeto, assim, tá? Aqui dentro da realidade da UFRJ, com certeza, né? Mais alguém, gente? Tá. Alguém se opõe a gente fazer esse tipo, a gente ter essa terceira leva aí e tal, de perguntar sobre dificuldades experimentais? Porque acho que pode ser que tenha gente que acha que é um assunto sensível, assim, mas não, acho que a gente acha que é rico, assim, né? Assim, a gente tem, bem ou mal, assim, os dados estão lá, assim, as dificuldades estão aqui, se você for olhar, a gente vai divulgar essas planilhas o que divulgou, desviou do protocolo, porque acho que faz parte da transparência. A questão é só, sabe, falar sobre por que isso aconteceu. Acho que a gente tem, enfim, eu tenho curiosidade de saber, né? Algumas coisas são inevitáveis, algumas coisas não são.
Acho que dentro do nosso protocolo tem a coisa de assim, pô, o que poderia mudar, o que a gente poderia ter feito diferente. Acho que fazer essa reflexão é interessante, né? Acho que assim, a gente não está muito acostumado, como o Jorge colocou ali e tal, com pré-registrar coisas, etc e tal. Acho que é um mundo não muito familiar para quem faz pesquisa de laboratório, talvez um pouquinho mais para quem faz pesquisa clínica, alguma coisa assim. E não é fácil, né? Assim, sabe? Tem muitas decisões entre você ser super estrito e acabar quebrando as coisas, vai sendo meio genérico e dar espaço para viés. E não sei, assim, acho que para mim é uma coisa que acho que vale a pena a gente olhar, assim, tal. E, de novo, em relação à dificuldade do projeto como um todo, a avaliação, acho que a gente gostaria de saber também, né? Assim, não sei, a gente gostaria de ter feedback de vocês para esse artigo. A gente tem a nossa própria versão do que foi difícil e do que sabe, porque, sei lá, as licenças, assim, tem um lado difícil para a gente também, o lado difícil é não responder e-mail, né? Mas, assim, para não ser a gente falando mal de todo mundo que está colaborando aqui e tal, a gente, sei lá, certamente gostaria de vocês ouvir vocês falando mal da gente, né? Porque acho que isso faz parte também, assim, tá? A gente certamente errou várias coisas ali e tal. Pô, a gente comprou MTT Formação para uns 15 laboratórios aí e tal. Mas também comprou porque ninguém checou a lista de compras. Então, assim, sei lá, acho que tem essa lavagem saudável de roupa suja, assim, tipo assim, pô, sabe, aqui a gente mandou mal, assim, e tal. E a gente tem programado uma conversa que a comissão organizadora vai tomar uma cerveja e ficar reclamando de tudo, assim, e tal. Mas, sei lá, o nosso questionário... E as entrevistas acho que é uma forma de, sei lá, tomar cerveja com vocês, assim, também, e tal, porque... E, de novo, assim, acho que uma das razões para isso ser anônimo é que a gente gostaria que vocês também tivessem, pô, sabe, não, sei lá, eu sou o Olavo falando nessa porra de reunião aqui e tal, e, sabe, a gente não sente que são um projeto colaborativo, gostaria de ouvir esse comentário, porque é verdade, provavelmente, né? E, enfim... Mais alguém, gente? Tá, a gente tem um último tema, e acho que esse é mais ou menos importante, e a gente deixou para o final para segurar todo mundo aqui, tá, a força, mas a gente tem que só fazer uma lista de autoria, né, pro artigo principal, e talvez para esse artigo de dificuldades também, assim, quem é a iniciativa brasileira, sabe, quem sobrou como iniciativa brasileira de reprodutibilidade depois de perdas e danos e abandonos, assim, então a gente tem um registro que a gente mantém, mas ele pode não estar completamente certo, então a gente só tem que deixar isso claro aí e tal, a gente vai brevemente só mencionar como é que a gente vai perguntar isso. Bom, gente, então a gente precisa preparar, né, com certeza essa lista de autoria. A gente, o que foi combinado, né, de início, cada laboratório indicou 3 participantes para a iniciativa. Desculpa, ficou aqui errado, escrito errado. Esse projeto sobrou. E aí só tinha uma exceção inicial, né, para laboratórios que estavam trabalhando com mais de uma técnica, podiam indicar até 5 participantes. Como a gente já esperava, tiveram imprevistos no caminho, né? Enfim, algumas pessoas precisaram sair logo numa fase inicial, pessoas às vezes, e laboratórios às vezes. Tivemos um pouco mais de imprevistos do que a gente estava imaginando, né, com a pandemia. O fato assim, não só a pandemia que fechou os laboratórios, deixou tudo parado por um tempo, mas com a pandemia o tempo de projeto aumentou muito, então a chance de imprevistos também aumentou, né? Mais pessoas precisaram sair. E aí, pensando assim, tentando sintetizar o que aconteceu nesse meio tempo, a gente teve a situação de laboratórios que entregaram os resultados, laboratórios que finalizaram o protocolo, mas não executaram nenhum experimento, e laboratórios que saíram antes ou durante a elaboração de protocolos. Então, em princípio, todos os laboratórios que entregaram resultados, né, os laboratórios seriam autores, e eu vou daqui a pouquinho especificar melhor a questão dos membros do laboratório. Os laboratórios que finalizaram o protocolo, mas não executaram nenhum experimento, ou que participaram inicialmente, mas saíram antes do fim da elaboração dos protocolos, entrariam no artigo na parte de acknowledgements. Essas pessoas, né, envolvidas não entrariam como autores porque não entregaram nenhum resultado. Então, o requisito, né, para ser um autor seria a entrega de algum resultado. Se a gente for olhar para os laboratórios que entregaram os resultados e pensar em cada participante ali que esteve na iniciativa em algum momento,
Há participantes que trabalharam só na elaboração de protocolos e talvez não depois tenham tido que sair por algum motivo. Como eu falei, né, esse prazo ter aumentado muito fez com que muitas pessoas terminassem doutorado, mestrado, fossem para outro laboratório, fossem para fora do país. Tivemos participantes que trabalharam só na execução dos experimentos, porque, por exemplo, esses casos que algumas pessoas saíram, a gente chegou a substituir, né, o participante que saiu por um outro novo para poder executar os experimentos. Tivemos participantes que trabalhavam em ambas as etapas e participantes que estavam citados ali pelo laboratório como integrantes do projeto, mas saíram numa fase inicial. E aí, com relação a cada participante, a gente entende que qualquer participante que esteve ativamente em uma das fases do projeto, seja a execução dos experimentos, seja a elaboração do protocolo, é considerado um autor, obviamente estiveram em ambas também. E aí esses participantes que entraram por pouco tempo e saíram antes mesmo de finalizado o protocolo, que eles entrariam em agradecimentos. Bom, não sei se finalizado exatamente, né? Mas que não tenham participado de forma significativa para a elaboração do protocolo. E aí, esse trabalhar de forma significativa para a elaboração do protocolo, trabalhar de forma significativa na execução do experimento, para a gente é difícil saber, né, quem trabalhou ou não de forma significativa. A gente vai mandar para vocês uma lista de autores com os participantes que a gente tem listados, né? A gente já sabe que alguns dos que a gente vai mandar já saíram, mas a gente não tem muito controle de, por exemplo, um que saiu, se ele chegou a participar ativamente da parte do protocolo ou não, né? Se ele foi uma figura importante ali ou não. Então, a gente vai mandar planilhas compartilhadas pelo Google Drive com vocês. Vão ser planilhas individuais por laboratório e que a gente já vai mandar essas planilhas com essas informações aqui preenchidas, né? Dos autores que a gente tem listados, com o e-mail desses autores, caso a gente tenha, que às vezes a gente não tem o contato de todos os participantes, principalmente os que entraram no momento intermediário. E aí a gente quer pedir para vocês preencherem essas outras informações. A forma de preenchimento, né? Coloquei aqui um exemplo fictício. A forma de preenchimento ao lado de um determinado autor, se, por exemplo, não tiver o e-mail dele, a gente pede que vocês preencham. E com relação aqui ao preenchimento de autoria do protocolo e autoria da execução do experimento, a gente queria pedir que vocês colocassem em que experimento cada participante esteve participando ativamente. Né? Pode ser que eles tenham participado de todos ou não. A gente entende que a gente ter essa informação é importante, como, claro, ele vai entrar como autor de qualquer forma, mas a gente entende que como transparência é interessante a gente ter essa informação. E, bom, algum participante que esteja ali listado, mas que vocês entendem que não participou ativamente de nenhuma das duas etapas, aí seria só colocar aqui um yes no acknowledgements, que ele deveria ser citado, mas só no acknowledgements. Pedimos também que vocês preencham, né, a afiliação, se tiver mais de uma, podem colocar mais de uma. Porque, bom, a gente também quer ter esses dados de forma correta, né? Então, por favor, sejam bem atentos a isso quando vocês estiverem preenchendo a afiliação, porque é o que vai para o paper. E essa coluna do conflito de interesse, a ideia seria uma coluna mais aberta, então, sim, basicamente com relação ao conflito de interesse, mas qualquer coisa que vocês achem, em algum momento vocês se sentiram que poderiam ter um conflito de interesse com o projeto da replicação. A única coisa que a gente pensou inicialmente foi de talvez vocês conhecerem o autor original, que vocês podem ter se dado conta disso só na hora que vocês viram o paper, mas de repente no meio do caminho podem ter se dado conta disso. Então, seria um espaço mais aberto também para outras coisas que vocês possam considerar conflito de interesse, para que vocês, enfim, tenham esse espaço para expor isso.
A gente vai pedir que, caso tenha algum participante que não esteja listado aqui, que a gente pode, por algum erro de informação, né, não ter incluído esse participante, a gente acredita que vão ser poucos casos, porque, enfim, a gente tentou manter essa planilha atualizada. Então, a gente vai pedir que vocês escrevam para o e-mail da iniciativa colocando esse ponto, né? E não só incluam esse participante na lista. De repente, vocês podem já incluir, sinalizando ali que foi uma inclusão, mas também, por favor, escrever no e-mail da iniciativa, assim, porque, enfim, para a gente ter também um controle com relação a isso. Mas, em princípio, todos os participantes que foram formalmente, né, que a gente foi formalmente avisado e tal, eles estão nessa lista. Talvez tenham alguns que não tenham participado efetivamente. Então, é essa informação que a gente precisa de vocês. Bom, acho que era isso. Karina, quer falar alguma coisa? Comprou um áudio depois. Sim, sim. Eu queria perguntar, por exemplo, no início, né, do estabelecimento do protocolo, era eu e uma pessoa, mas na fase de execução mudou a pessoa. Então, Está cortando o áudio aí. A gente só viu que chegou. mudou. Alô? Oi, está escutando agora? Sim. Então, a minha pergunta é: na primeira fase de elaboração, eu estava trabalhando com uma pessoa. E na fase de execução, eu comecei a trabalhar com outra pessoa, porque a primeira pessoa teve que sair. Essa primeira pessoa, ela vai entrar por ter participado da elaboração do protocolo? Sim. Uma pessoa que tenha participado ativamente de uma das etapas já é considerada autor. Tá, e isso porque a gente chegou a entregar o resultado final né, que foram os resultados. Se a gente não tivesse entregado os resultados, não iria entrar, é isso? Exato. Isso. E você acha que se você participou de um protocolo que não entregou resultado nenhum, eu acho que isso também não contaria como autoria. Quer dizer, assim, acho que a gente considera dados do projeto, enfim, se tiveram algum resultado, e aí tanto participar do protocolo como participar dos experimentos conta com bom senso, né? Tipo assim, cara, você participou substancialmente do protocolo, né? Tipo assim, a pessoa pode, eu carreguei uma carta aqui e tal, enfim, sei lá. Não, eu claro, acho que é o claro. caso que você está falando. Porque... Participar dos experimentos, a gente está, obviamente, falando participar da maior parte do experimento, uma parte significativa do experimento aqui, né? Assim, não é só uma contribuição muito, enfim, acho que a gente espera bom senso de vocês. A gente está mantendo aquele limite de 3 pessoas por laboratório com abertura a exceções. Se você for colocar mais do que isso aqui e tal, enfim, acho que a gente gostaria que você escrevesse para a gente e justificasse por que você colocou 4 e não 3, saiu, enfim, acho que a gente tem N motivos possíveis pelos quais eu preciso de mais gente aqui e tal, mas assim, a gente gostaria que fosse justificado. Tem alguns casos que a nossa lista já vai ter mais pessoas, porque a gente já sabe a gente já teve essa conversa, para vários casos a gente já teve essa conversa, né? Então, assim, mais alguém, não sei o que, a gente pensou se era válido ou não. Como é o caso do laboratório de vocês, né? A gente estava ciente dessa troca e tal, enfim. Sim, sim. Mas, por exemplo, as 3 pessoas contam o PI? Sim, contanto que o PI tenha feito alguma coisa também, né? Assim, sei lá, acho que isso vale para os chefes de laboratório também. O chefe de laboratório tem que ter envolvido assim, ser chefe de laboratório não é um critério de autoria, você tem que ter se envolvido no protocolo ou no experimento, enfim, acho que vale a mesma coisa. E, obviamente, todos os autores têm que aprovar o manuscrito final depois, assim, então a gente precisa de pessoas que sejam traceable, né? Que a gente possa ser, sabe, ser uma pessoa que a gente sumiu no universo, a gente não tem mais contato, ela vai acabar caindo fora desses autores, porque ela não vai poder aprovar a versão final do manuscrito, né? Sim, claro. Obrigada, gente. O Thiago perguntou o nível de detalhamento da instituição. Não sei se a gente não falou sobre isso, né? Acho que assim, fica a critério de você, assim, tá? Acho que o que você gostaria que tivesse listado junto com o seu nome numa publicação. Claro, assim, não vai ter uma lista de 150 autores no próprio paper, você vai ter uma Iniciativa Brasileira de Produtividade e um link para descrever o consórcio. Mas aí acho que pode ser, assim, vai ter muitas páginas em e assim, e tal. Acho que pode colocar tão detalhado como você achar que precisa e tal.
Mais alguém? Bom, acho que é isso. Então, assim, vocês devem receber essa lista aí junto com o material se a gente, de fato, enfim, a gente pretende mandar esses questionários enfim, de autoavaliação. Talvez meados da semana que vem ou na outra ali e tal, para não deixar passar muito tempo também. E, a não ser que o CEP nos barre, alguma coisa assim. Mas, ou pré-CEP nos barre. Mas a ideia, então, é mandar os pareceres da comissão de validação, os links para esses formulários que tem que ser respondidos ou pelo laboratório ou por pessoas individuais, e essa lista de autoria numa única pasta para o laboratório, para vocês revisarem essas coisas aí, né? E esperamos fazer isso talvez até... Eu diria que semana que vem talvez não, né? Porque a gente tem que terminar de compilar os resultados da validação e traduzir isso, etc e tal. Mas provavelmente aí tal no início de setembro a gente deve estar mandando essas coisas. Enfim, vai ser... espero que seja a última coisa que a gente entre em contato, lá fora o paper em si, depois e tal. Enfim, pedindo informações, mas eles sim vão receber o parecer da comissão, resumido ali e tal, a gente não vai botar tudo que a gente discutiu ali e tal, mas, enfim, as notas ali e tal, e para que eles foram discutidos pela comissão, um resumo sumário aqui de por que ele foi incluído ou não foi incluído, os final notes de desvios de protocolos, que vão ser usados para preencher o questionário, e essa lista de autoria, geralmente ela vai estar preenchida já, a gente sabe da maior parte dos autores, mas assim, como a gente... É difícil acompanhar 50 e poucos laboratórios, a gente tem a impressão de que a gente deve ter botado alguém a mais ou alguém a menos, assim, e tal. Então, basicamente, uma lista para revisar se os autores estão certos e preencher essas informações adicionais, se a gente vai precisar colocar num pré-print na submissão. Então, acho que é melhor coletar o quanto antes aí, né? Acho que é isso. Estamos um pouquinho atrasados já. Mais alguém? Bom, acho que é isso. Se quiserem aparecer todo mundo na câmera aqui para tirar uma foto e divulgar nas redes sociais, a gente pode fazer isso, pelo menos para ver. É legal ver os rostos também, né? E acho que enfim, a gente deve estar começando a análise, a gente deve estar mandando esses questionários de autoavaliação muito em breve, eu diria que assim, até a semana que, enfim, eu espero que até a primeira semana de setembro, caso, enfim, salvo alguma coisa dar errado, a gente deve estar começando a análise dos dados também até, no máximo, a primeira semana de setembro. Então, assim, eu espero que a gente tenha resultados, talvez, no final... Kleber, qual é a sua best guess aí e tal, final do mês que vem? Acho que nosso cronograma é agosto, setembro. Agosto, acho que já foi, então, setembro. Tá. Gente, mais uma pessoa tem que aparecer na câmera para completar nossa foto aí, poxa. Então, assim, acho que até o final de setembro a gente espera ter o resultado da análise, a gente provavelmente vai estar chamando uma próxima reunião geral. Se tudo der certo, vai ser para discutir os resultados em si, assim, e tal, e pensar em como é que a gente aborda isso aqui numa publicação. Então, esperamos que isso aconteça, talvez, no início de outubro, alguma coisa assim e tal. Talvez seja nossa última reunião, talvez não, assim, e tal, mas, enfim. E, a partir daí, a gente vai, sabe, tentar ter feedback de vocês para escrever um artigo. Acho que talvez a gente escreva entre a comissão, enfim, como é que a gente fez, que a gente não debateu isso ainda, assim, mas imagino que a gente vai escrever entre a comissão organizadora, com o input de vocês, e depois passar para todo mundo revisar e tal. Enfim, são 150 autores, sempre mais de, sei lá, quase 200, que, enfim, tem que aprovar a versão final, etc e tal. A gente vai ter que pensar como é que a gente faz isso, mas isso mais para frente aí, tá? Mas a gente deve estar entrando em contato com vocês em setembro, com esses últimos dados de autoavaliação do laboratório, da participação, do experimento, do projeto, abrindo para entrevistas que a gente pretende fazer ao longo de setembro e tal. Se alguém, enfim, de novo, assim, é super opcional, assim, e tal, mas se alguém tiver interesse de trocar uma ideia em 15 minutos sobre o projeto, o que aprendeu com ele, o que podia ser diferente, o que foi legal, o que não foi, assim, e tal. Para a gente é super rico, ele está mais rico do que num questionário. Falar individualmente com as pessoas, e para aqui não dá, enfim, a gente fala anarquicamente com as pessoas, mas, assim, sabe, falar individualmente seria legal, assim, a gente não espera que falar com todos os 150, nem temos braços para isso, mas, assim, se quem tiver a fim de conversar, acho que é super rico para a gente e tal. Acho que isso deve rolar em setembro, outubro e tal, a gente vai ter alguns horários para isso. E é isso, vamos lá, acho que estamos muito perto do final do fim do começo, né, que quando a gente consegue, sei lá, publicar alguma coisa e tal, vai ter muito dado para analisar depois, assim, essas ideias que o Flávio, Adriano trouxeram, assim, e tal, Jorge, acho que a gente tem super interesse em tocar essas coisas adiante. Com os dados devidamente organizados, compilados, eles estão razoavelmente organizados, assim, e tal, acho que a gente, enfim, nossa meta também é até o fim do ano ter isso tudo escrito, documentado, aberto, e acho que a gente pode pensar em fazer várias coisas daqui para frente e tal, mas, enfim, uma coisa de cada vez.
E, bom, obrigado pela parceria, assim, acho que, enfim, chegamos em algum lugar, hoje, esperamos que tenha sido legal para todo mundo aí e tal, e queremos ouvir mais de vocês aí e tal, do que foi legal e do que não foi também. E é isso, obrigado. Nos vemos, espero que, ou antes das entrevistas aí e tal, ou numa reunião geral aí e tal, daqui a um mês e meio, 2 aí. Valeu.